Bom dia a todos, segunda-feira, 23 de março, nosso weekly meeting macroeconômico. Bastante headlines hoje. Semana passada, o pessoal do Fed não quis fazer nenhum comentário sobre a magnitude do impacto do conflito na política monetária, né? O dólar fortaleceu de lá para cá, nós vamos ver aqui as probabilidades mexeram bastante, né? Praticamente, não foi só no Brasil que se tirou a perspectiva de alta de juros lá também, desculpa, de baixa de juros, né? Já começou até a aparecer probabilidade de alta lá, aqui ainda não, mas lá já começou. Esse é um fenômeno global, principalmente a Europa teve uma virada muito grande, né? E os grandes bancos aí se perguntam se o reaction function do ECB vai ser diferente do Fed. Se o Fed aceitaria aí um pouco de inflação mais para evitar uma recessão, ao passo que o ECB seria um pouco mais hawkish. Tem até um paper que eles soltaram em 2008, se eu não me engano. E aí, porque a gente sabe, né, dado o histórico da Segunda Guerra Mundial e tal, que o ECB talvez fosse mais intolerante com a inflação e o Fed, pelo trauma da crise de 29, mais intolerante com deflação e recessão, tá? Então, a coisa mudou, o fato é que a coisa mudou da água para o vinho, né? O mercado já está muito vendido, né? Isso é um dado nosso, que a gente olha aqui de opções e tal, muito preparado para uma queda e tal. Quando está assim, acaba não acontecendo. Apesar do cenário ser meio assustador, né? E vamos ver se vai ter uma ressurgência aí nos preços de bens ao redor do mundo. E o Brasilzão, que estava com a política muito justa, cortou 25 bases. Eu acho que o plano original devia ser 50. Se cortasse 50, o mercado é capaz de achar muito, e não cortasse nada, ia dar um susto. Então, eles foram no 25 e ficou por isso. Mas o fato é que a curva futura tirou muito da baixa aí. Vamos ver agora às 9 horas com essa notícia aí do Trump voltando, dando um passo atrás, aí, que vai acontecer. Deve melhorar um pouco, né? De novo, o gráfico que é assustador aí é o preço do petróleo, o Brent usando aí o Money Supply dos Estados Unidos, que é o maior, né? Para chegar na guerra da Ucrânia, ainda tem aí uns 30% de alta. Patamares lá da bolha de commodities, nossa senhora, isso aqui teria que subir muito ainda. A mesma coisa quanto o ouro, o gráfico que chamou atenção. E esse ratio continua corrigindo hoje mais pela queda do ouro do que pela alta do petróleo, que é engraçado, né? O ouro hoje está desabando, acho até porque o ouro deve estar apanhando também por causa dessa virada que teve aí na perspectiva de juros, né? De baixa indo para alta, né? Então, mais no longo, desculpa, esse aqui é o gráfico mais longo, né? Você vê que é um blipzinho só toda essa alta. Mais perto, estaríamos aqui para a guerra da Ucrânia, porque essa época aqui o ouro era mais baixo, porque não tinha tido ainda a China e a Rússia comprando igual doido, né? Comprando ouro. Para chegar nesse patamar aqui, o ajuste também seria grande, tá? Eu ia falar isso aqui, o mercado não deu tempo, mas está aqui como prova, tá? Para não dizer que você falou e tal. Tirei do Cobay esse letter essa madrugada, esse racional, que é o correto, na minha opinião, que a preocupação deles lá, o voltar para trás, tudo acima de qualquer coisa, é o yield nos bonds, né? Começa a ficar muito alto e a guerra começa a custar demais em termos
de preço de dívida, aí sim era capaz do Trump falar alguma coisa que indicasse que ele está buscando a paz, aí eu recuando, né? Hoje de manhã a gente viu aí o 10 quase batendo 4,50, aumentou a chance dele falar alguma coisa e, e ele falou, né? Então, em 2025, em abril, quando deu todo aquele rolo das tarifas, foi a mesma coisa, tá? Quando o 10 bateu, passou de 4,50, ele voltou atrás, tá? Eu ia colocar que esse range de 4,5, 4,50 era para a gente ficar de olho, né? E não deu nem tempo, ele já falou de manhã antes do mercado começar. Então, é interessante essa análise do JP Morgan, tá? Que a R$ 100 o barril, ainda estamos 30% atrás do average de 2 anos, e aquilo que estava no outro gráfico, só que de outra maneira, né? Para chegar no choque da guerra da Rússia, nós teríamos que levar esse barril para 150, 35% acima de onde está agora, tá? Aqui o preço atualizado de gasolina e diesel nos Estados Unidos, também não foi só aqui que subiu, lá deu uma bela cacetada, né? O diesel de 4 aqui para 5, mais de $1 de alta. O galão da gasolina, se eu não me engano, de 2,80 para 3,80, também $1 de diferença, bastante coisa. Isso aqui, obviamente, atrapalha a economia, atrapalha a popularidade do Trump, né? Em relação à liquidez, cara, tudo isso que tem acontecido, além da gente já ter comentado durante um tempo que a liquidez estava diminuindo em dólar, principalmente, tirando aí do Capital Wars, né, do Michael Hall, eu não posso colocar todos os gráficos aqui, tem respeito a todo mundo que paga e assina, mas uma outra coisa podemos colocar, né? Ele fala que a cada $10 por barril de preço de petróleo mais alto, a liquidez global cai 1,5 ponto, tá? Mas, desculpa, reduz o índice dele em 1,5 e a liquidez em 3, tá? A cada 10 pontos no MOVE, que é como se fosse o VIX dos bonds, você reduz o índice dele por 2 pontos ou 4% a liquidez global. E a cada 10% de aumento no dólar, você reduz o índice dele por 5 pontos ou 10% da liquidez. Então, se você somar tudo que aconteceu desde fevereiro para cá, ele fala que a liquidez global pode estar caindo 28%, tá? Coisa pra caramba. Isso daí, se não melhorar, não é nada bom, né? Não preciso nem falar, né? Então a gente tinha essa turma aí com um short gigante nos ETFs aí de Treasury, e pelo visto, ao contrário do que sempre acontece, do mercado para o outro lado, a turma acertou, deve estar tomando profit agora, né? Um pouquinho de estresse aqui também no funding de colateral privado contra público, SOFR contra reservas bancárias. Aqui abriu um pouquinho isso daqui. O Fed tem administrado esse ratio aí, colocando liquidez no mercado. Vamos ver como é que fica agora. O Bitcoin estava caindo, já deve estar para cá, assim, né? Deve estar subindo, porque com a notícia, o mercado deve ter rasgado para cima. Depois está nas mínimas. Ah, interessante também, semana passada tivemos a reunião do Fed, que teve o CEP, tá? E aí, olhando aqui, fazia tempo que eles não mexiam nesse long run GDP growth, eles tiraram de 1,8 para 2.
citando aí melhoras da produtividade, blá, 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 blá. E aí o Paulo perguntado se maior produtividade significaria menos inflação e taxas menores, ele não quis assumir uma postura, uma opinião, né? Inclusive, a estimativa da taxa de longo prazo, vocês estão vendo esse gráfico aqui, ó, ele até subiu, tá? No meio dessas projeções. Isso ajudou também o dólar a fortalecer e também as probabilidades de baixa praticamente serem erradicadas, tá? Bom, reservas bancárias não mudou muita coisa. Money supply também crescendo devagarzinho aí. Agora temos a notícias, né, de que estão querendo mexer na regulação, abrir espaço para os bancos comprarem mais títulos, tal. Isso aí poderia mexer na liquidez, impactar a inflação mais para frente. Vamos ver o que vai acontecer, né? Aqui o crédito bancário tem expandido um pouquinho mais rápido, isso é importante. O payrolls, os últimos aí saíram negativos, tinha uma tendência aí de adicionar, agora negativou. Tem gente que fala que não, mas com menos imigração, né, a taxa de payroll diminuiu, o equilíbrio, se precisa de menos criação de vagas, porque tem menos gente precisando de emprego, né? Um raciocínio um tanto quanto exótico, né? E o ouro, vejam só que interessante, né? Quando ele foi lá para aqueles 5.500, 5.400, a gente alertou aqui que estava ficando perigoso, porque pela própria base monetária, em dólares, o ouro estava excedendo os highs lá de 2011, onde tinha tido um baita topo, e hoje ele está voltando bastante aqui. Eu continuo sendo comprador disso aqui, só lá para perto dos US$ 3.000 de novo, tá? Pode ser que se chegue lá numa situação também de crise, de falta de liquidez, aí vai dar um pouco de. É que vai dar um pouco de medo de comprar, porque as pessoas geralmente vão estar ferradas nos outros ativos e não vão ter dinheiro para comprar ele, mas ele por si só, se fosse por outros motivos, por si só, seria uma boa compra, na minha opinião, ali perto da região dos US$ 3.000, US$ 3.500, que é o primeiro suportão, tá? O DXY, não sei como está agora nesse momento, mas estava fortalecendo antes de todo esse noticiário aí próximo do 100. Até 99,40 caiu um pouco. Engraçado que o ouro estava desabando depois que saiu a notícia do Trump, e o ouro voltou, está caindo menos. Acho que porque isso que o Trump falou está sendo visto como petróleo para baixo, menos chance de tightening, e aí o ouro sobe um pouco. É engraçado, o Bitcoin também sobe, né? E o dólar negativo. Então, falando das probabilidades, olha um tempo atrás como era isso, para dezembro, o 350, 375, um terço de chance de cair duas vezes, um quarto de chance de cair três vezes, um quinto de chance de cair uma vez só, e aí foi se movimentando, quase metade só de ter um corte só, um quinto desculpa, quase metade de ter dois, um terço de ter apenas um quinto de ter mais do que dois, três, né? Tinha até a probabilidade de ter 100 bases aqui. Olha para onde que isso foi, na fechamento de sexta, impressionante. Você tinha aí agora praticamente zero chance até dezembro de corte, a maioria ficando aqui na estabilidade, uma probabilidade não desprezível aí de um aumento de 25, mais de 10% de
50 vezes, ou seja, o mercado mudou muito rápido aqui, tá? E isso que trouxe aquela puxada no dólar na sexta-feira aqui, ou em outras praças, estava hoje de manhã também. E se isso aqui não mudar muito, vai durar pouco essa pressão aí de venda no dólar, né? Vamos ver se fica isso, não sei não. O GDP Now está aí rondando aí os 2 e pouco por cento, isso aqui é crescimento real, ainda é bastante forte, tá? O Nowcast do Fed de Nova York, que é menos volátil, também está aqui nos 2 e pouco. Essas coisas aqui estão desatualizadas, vamos esperar. Esse aqui eu atualizei hoje. O CPI antes estava lá em 2,60, veio para 3, o headline, o core não mudou muito, porque eles excluem, né? Já o PCI ficou feio, porque está quase 3% e o headline 3,14. Então, isso aqui é dados de alta frequência, né? Só que o implícito para longo prazo, meu gráfico é esse aqui, está em 2,38, tá? Não, hoje não deve mexer muito porque estava estressando de manhã e agora está voltando. Então, ainda é um bom número, 2,38, tá? Para 10 anos. Acho que se passar de 2,5, se travar uma inflação tão longa por tanto tempo, aí o Fed vai ter que fazer alguma coisa mesmo, aí a coisa vai ficar feia. Então, aqui de manhã, o Tenier estava rondando aqui, o Trump teve que dar uma recuada, aí agora estamos trabalhando por aqui, só isso aí causa um spike no mercado. O TIPS, eu ia falar 2% aqui, o nível que eu gosto de aplicar, não vai dar tempo, né? Acho que não vai mais estar aqui. E até os 5 anos subiu bem também, desses 1,15, onde estava até 1,37, 1,40. Acho que aqui nesse patamar de 1,40 e 45 por 5 anos tem menos risco. É uma boa aplicação também, tá? Lá fora seriam meus ativos prediletos, esses dois, tá? Um pouco no 10 anos e um pouco no 5, porque tem risco de duration no 10, né? E para quem for levar até a morte, acho que vai ser uma boa. Os spreads e créditos estavam abrindo um pouco também, 3,28, mas ainda, olha, o nível aqui não é um nível de pânico ainda, tá? Muito zoom, 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 fundos proibindo resgate e tal, mas eu li num paper do Morgan que o fluxo de entrada ainda tá bom, tem gente colocando dinheiro, então aqui nós ainda vamos ter uma novela ainda, vai ter muita coisa acontecendo, tá? Olha, o junk, como ele vinha por cima da média aqui, ele passou para baixo com volume e ficou, graficamente, não ficou muito bonito isso aqui não, né? Aqui é o PU mesmo, né, do ETF, que representa ativos chamados junk. O Blackstone, o gráfico não mudou muito, está aqui no 110, né, não mexeu muito isso aqui ainda. Calendário econômico, hoje tem o Construction Spending, amanhã tem o PMI de Manufacturing e Serviços, os dois mexem nos forecastings de PIB, né? Temos leilões aí de grandes de 5 anos, 2 anos o de FRN, amanhã, na quinta tem os 7 anos, mas nada de muito impactante, tá? De equities, falamos semana passada como, né, o petróleo tira a renda e aí o mercado detona os consumer discretionaries aqui, auto parts, home reliances, home construction. Vocês vão ver também que o ETF de home builders apanhou bastante.
A NVIDIA ainda continua aqui numa acumulação, está querendo romper as médias para baixo. MicroStrategy, vamos ver se rompe essas médias para cima hoje, né? Mas a bolsa deles vinha aqui rompendo média para baixo com volume e tal. Hoje deve recuperar aqui, deve vir bater nessa média aí tem que decidir se vai vender, vai aproveitar a chance para vender, vai ter muita gente aproveitando a chance para descarregar para vender, ou vai ser um não, passou a tempestade e tá tudo bem agora. Eu acho que a maior probabilidade é de quem não vendeu e está acuado aí aproveitar essa chance para vender, tá? Não sei se nós vamos engatar um ralizão daqui, posso estar errado, mas me parece que a probabilidade maior é essa, tá? O VIX estava lá nos 30%, parece que baixou para 20 e poucos, 23. Aqui, engraçado, né? O S&P estava oversold contra o ouro e era o ouro que estava desabando, não era o S&P que estava subindo, mas agora com o S&P subindo, isso aqui vai até passar aqui da média, tá? Enquanto os bons aí tivemos uma certa estabilidade, porque os dois caíram, né? Os small caps deles, assim como nós, também apanharam bastante nos últimos tempos aí com a eventual alta de juros. Os bancos com bafafá de crédito também passaram as médias para baixo, agora está fazendo um suporte aqui, vamos ver se volta a subir. Bancos regionais também. E aqui o Home Builders, né? Home Builders é impressionante, uma hora está rompendo média com volume, putz, agora vai, e ninguém entende por quê, aí daqui a pouco também é assim, bateu na resistência, volta tudo, volta para o outro extremo. Aqui tá bom é de comprar a vol aqui, quem tá fazendo aposta direcional e rompimento aqui tá morto. Parece que não vai para lado nenhum. Na minha opinião, não tem muito por que ter grandes ralis, porque o affordability está muito baixo, né? Tá ruim. E cair muito também, não sei se deveria, porque os juros já baixaram, a renda do americano, por enquanto, não está caindo muito. Mas com a arma na cabeça, ainda acho que a situação pode piorar, porque os preços lá fora subiram muito, né? E não está fácil para o cidadão comum comprar imóveis novos, tá? Mas nesse preço aqui eu não faria nada, não, tá? Nosso querido Walmart, aí, indicador de quanto que o americano substitui aí as compras por mais baratos, estava indo bem, caiu um pouquinho seguindo a bolsa, mas no longo prazo ele ainda está uma bela onda de alta aí, né? O VIX, vejam só, estava batendo o psicológico do 30, soltou, o Trump soltou notícia, voltou para 22, 23, vamos ver onde termina o dia hoje, hein? Correlação implícita na sexta-feira, 29, quase 30. Para o histórico recente, ela é alta. Para o histórico mais longo, não. Então, ficou conundrum aí. No curto prazo, ela serviu como um bom indicator, contrarian indicator, né? No curto prazo, no longo prazo, nem tanto. Está aqui o gráfico de longo prazo, né? Conclusão é o seguinte: os indicadores contrários, mercado muito bearish, o VIX, correlação implícita no curto prazo eles venceram, o mercado reagiu aí, quem comprou está ganhando dinheiro. Negativos é que quer queira, quer não, o emprego está deteriorando, a turma que fica abastecendo os 401ks lá vai perdendo emprego, vai perdendo fluxo, pode até negativar, as pessoas estão envelhecendo, começam a sacar dinheiro, né? E ficar de olho no fluxo de fundos passivos, isso aí foi positivo até na pior hora do Covid, para vocês terem uma ideia. Se esse troço negativar, eu não quero nem estar aqui para ver o que vai acontecer. Ou eu quero estar bem vendido, tá? No recente aí nós temos o cost push pull mode, né?
As pessoas, que muito se fala, a inflação está desacelerando, acelerando, só que tem um problema, né? O nível de preço está elevado, é igual aqui no Brasil, né? Você teve lá os estímulos do Covid, aquela pataquada toda, lá fora também, o preço subiu e ficou, né? Quando você fala que a inflação melhorou, não significa que os preços estão caindo, significa só que os preços não estão mais acelerando. Então, o cost push veio e ficou, né? Então, as pessoas não estão com tanto dinheiro sobrando assim para consumo, tá? O crédito privado ainda pode deteriorar e os treasuries estão subindo taxa num cenário de recessão, né? E olha lá a conclusão que eu coloquei ali, isso foi, juro para vocês que foi antes, tá? Probabilidade do Trump mudar de atitude se o TNI passar de 10,50 e 10,60, observem esse nível. Uma sacanagem, né? Ele podia ter falado depois do call, a gente ia ser taxado de gênio, né? Mas tudo bem, já foi. Me parece que o mercado não está comprando muito, não, né? Está subindo 0,8 o S&P só. Bovespa, Bovespa está caindo. É que o Bovespa teve um glitch na sexta-feira antes do fechamento, acho que é por isso. Mas talvez seja uma chance de comprar um pouco aí, tá? Internacional, olha, eu falei, alguns comentaristas, mais da parte acadêmica aí dos bancões e tal, os economistas bons, estavam discutindo se o reaction function do ECB seria diferente do Fed, tá? Porque a Europa importa muito petróleo, diferente dos Estados Unidos, que tem o petróleo lá, teoricamente autossuficiente, e eles têm aquela coisa, eles preferem aceitar talvez a inflação mais alta e menos recessão pelo trauma da crise de 29, ao passo que os europeus, pelo trauma da Segunda Guerra Mundial e tal, não teriam um reaction function diferente aí de acelerar os juros, não deixar a inflação sair do controle. E, meu, é impressionante a pancada que deu no mercado aqui de juros europeus, foi mais forte que Estados Unidos, né? Talvez por isso. Olha o que aconteceu em Itália, de 3,20 para 4,10, quase 100 basis points numa linha reta. França, a mesma coisa. França não aguenta juros altos muito tempo, não, hein? Bolsa da França aqui despencou, foi bastante. Olha aí o que estava tudo bem, 4,25 tal, inflação cedendo, emprego enfraquejando. Olha a pancada que isso aqui deu para cima, 5%. A moeda deles não mexeu muito, foi mais os juros mesmo, né? A Alemanha, esse já é um porto um pouco mais seguro, sofreu, mas foi menos, foi só aí 30, 40 vezes, um pouco mais em linha com os Estados Unidos, né? A bolsa deles não deixou de sofrer também. O euro também de lado, meio que nem a Libra. Japão pode ser uma fonte de preocupação futura aí, 2,30. Passado esse 2,30, ficou para 2,40, 2,50, do mesmo jeito que eu falei que o 4,50 ia dar um taco trade no Trump. Eu acho que o 2,40, 2,50 vai dar não sei qual que seria o termo, vai ser um pânico aqui no trade do Japão, tá? Esse nível aqui tem muito bafafá de intervenção na moeda japonesa, tá? O cara tá com medinho de comprar para cima disso, mas isso aqui me lembra um pouco janeiro de 99 no Brasil, né? É capaz dos traders ficarem trocando spread acima da banda aqui para ver se o Banco Central vem ou não vem. Se não vier, eles vão arrastar isso aqui para cima, né? Vamos ver. Bala para fazer eles têm, né? Vamos ver o que vai acontecer. A bolsa deles lá sofreu um pouco, porque eles importam muito petróleo, né? Mas tá bem, bem comprador aí no longo prazo, né? Olha, o dólar aqui não quer ceder, estranho, né? É,
China não mexeu nada, juros nada, muito papo de recessão, de properties caindo de preço, mas não aconteceu nada. A moeda deles fraquejou um pouquinho aí junto com fraquejou um pouco com o resto das moedas, mas ainda está super forte, né? Balança. Ações chinesas finalmente já estavam segurando aí, apanharam feio hoje, 3,60. Estava um pouco descolado do resto do mercado, hoje colou, né? Detalhe que tem um suportezinho, né? Talvez seja um ponto de compra aqui. O Iron Ore voltou a subir. O Trade Weighted aí, que tem mais emerging markets do dólar, fortaleceu também. Olha só que interessante, né? O petróleo estava subindo de manhã e eu tinha puxado esse gráfico aqui, que é um bom leading indicator de petróleo ao contrário, e ele estava, o Norwegian Krona enfraquecendo em relação ao euro. Eu pensei, olha só, né? Isso aqui tá algum espertinho aí sabendo de alguma coisa do petróleo, não deu outra, cara. Saiu a notícia, o petróleo desabou. Só que isso daqui foi antes. Foi quando o petróleo ainda estava subindo, né? Eu já tinha ouvido falar que isso aqui era um bom indicator para petróleo e cada dia que passa eu gosto mais de olhar. E hoje, por exemplo, funcionou. Além do 10-year lá, isso aqui funcionou também, tá? Vamos deixar no nosso radar. Aqui, gráficos antigos. Aqui o gráfico da nafta. Olha o que aconteceu com a nafta, de $500 para quase 900, quase dobrou o preço. Não à toa as ações da Braskem subiram tanto aqui, né? E o ouro agora está 4.360, ainda está caindo, mas chegou, nossa, de madrugada isso aqui eu vi a 4.140 aqui embaixo. Ó. Foi um sell-off brabo aqui no ouro. Acho que muito com essa história de que vai acabar a baixa de juros, vai ter que subir juros e tal. E o ouro acabou sentindo. A prata, a mesma coisa. Onde que seria um suporte aqui para comprar essa prata? Talvez aqui no 55. Dá para arriscar uma comprinha aqui, hein? Também não acho que acabou o debasement trade, trade commodities. Não acho que tá game over, não, cara. Acho que vai ser uma chancezinha de comprar aqui. Vamos ver. O cobre, junto com o ouro aqui descendo, tinha lenda aí no mercado de que a China poderia estar usando o fato de estar exportando muita moeda, estar fortalecendo para emitir M2 e comprar ouro, comprar cobre. Ninguém vai saber se isso é verdade ou não. Mas deu uma arrefecida aqui, viu, para esse primeiro suporte, perto dos R$ 5, $5, né? O aço, que está muito tempo largado aqui, subiu um pouquinho. As commodities estão meio que uma indo na contramão da outra, tá engraçado isso aqui, né? Não estão todas subindo, todas caindo. Tá um pouco desencontrado aqui os movimentos, né? Você vê o alumínio também está caindo, o iron ore estava subindo, a soja, que é importante para o Brasil, chegou a dar uma ralizão, voltou. Se voltar a subir, bom para a gente. Já o trigo também subiu, mas está em 5 anos ainda está barato. Trigo não pode subir muito, porque senão começa a dar convulsão social pelo mundo, né? E acho que da parte internacional ficou aí. Vamos ver como é que vai ser a reação de rates na Europa aí para tudo isso que está acontecendo, moedas, né? As commodities também. Mas eu gostaria de ficar mais focado nessa parte de rates Europa contra rates Estados Unidos. Se vai ter uma diferenciação mesmo aí do reaction function do ECB para o Fed, como que você vai bater nas moedas também, e as bolsas, né? Porque
Por que estou falando isso? Porque tinha muito bafafá de dólar fraco, fluxo para a Europa, fluxo para emerging markets. Se essa turma é obrigada a subir juros, se eles realmente vão nesse reaction function mais agressivo em relação ao petróleo, isso vai jogar água no chope de todo mundo que tinha mandado dinheiro para lá. E como é que a gente fica nessa situação que também estávamos recebendo? Vamos ser, pelo que eu estou lendo aqui, nós vamos ser diferenciados, porque a gente exporta petróleo, nós, Colômbia, Argentina e tal. Mas não sei quando o portfólio manager olha lá e vê tudo dando prejuízo, como é que vai ficar isso, né? O Brasil vai ser. Vão diferenciar o Brasil mesmo do resto? Será que vão mesmo? As outras vezes a gente achou que ia e não foi, né? Bom, indo para o Brasil, eu vi hoje que o Monopoly Market está quase igual ao Lula e Flávio Bolsonaro. Eu vi que no Cauchy, durante algum tempo aí, na madrugada, o Flávio passou o Lula. E eu acho que o no do Lula tá pior que o do Flávio. Então, teoricamente, o Flávio passou sim, tá? Numa bolsa de apostas aí já temos o Flávio na frente do Lula, hein? Quem diria? Aquela sexta-feira parecia o fim de mundo, né? Agora estamos nessa situação. Fluxo, Brasil, bolsa, estrangeiro não tirou o pé na quinta, hein? Até acelerou, comprou na sexta-feira, que foi o pior dia, não tenho dado ainda, tá? Mas na quinta-feira, que já tinha começado o sell-off, o estrangeiro aproveitou para entrar. Quem vendeu mais uma vez foi o institucional. Da minha experiência, cara, o estrangeiro sempre ganha a briga porque o bolso dele é muito mais profundo, né? É até uma covardia, né? Vamos ver, né? No câmbio nós tivemos o outflow aí pelo lado financeiro, mas aí carteiras de renda fixa. Então a gente vê a renda fixa sofrendo bastante, está tendo saída aí, e quando teve entrada foi também mais para carteiras de renda fixa. O segmento trade balance voltou a ficar positivo, aí nós negativamos um pouquinho no acumulado aí, o real chegou próximo dos 5,15 de novo ali, agora está fraquejando para os 5,30. É, sinceramente, em relação ao câmbio, cara, tá tendo todo esse bafafá em relação ao dólar mais forte e tal. A gente deve sofrer um pouco. Eu esperaria aí os estresses para vender dólar, porque o Brasil do net sai ganhando. O Brasil só vai se lascar aí se no meio dessa crise, desse tiroteio todo, subirem juros e as commodities desabarem, né? Aí fica feio para a gente, tá? Um pouco do que aconteceu no começo do Covid ali, né? Agora, no cenário atual, de cost push, de guerra e commodities subindo de preço e tal, o Brasil, a gente vai no meio do estresse, mas depois a gente volta, né? A gente tem os dados aí já de outras reuniões, de proteína subindo e tal, mostrando que o carrego do Brasil tem valido a pena. Lembrando que petróleo é a maior pauta exportadora, depois soja, minério de ferro e carnes. PIB nominal, a gente teve lá o carnaval em fevereiro, mas parece estar arrefecendo. Aí esse Selic nesse patamar fica muito alto, fica muito fora. Aquele cálculo que eu tenho dos imóveis, isso aqui vai ficar para frente, né, com a alta dos juros, mas que os imóveis estariam baratos, desagiando pelo M4, desagiando pela renda bruta.
Estamos aí no momento de contração, com o Selic bem acima do expansão do M4, M2, as empresas subindo bem aí próximo dos 6,20. Aqui tivemos semana passada um baita de um estresse, semana passada não, semana retrasada, um baita do estresse com volume. Semana passada o estresse continuou, mas o mercado já começou a achar uma resistência aqui, formou um doji, menos volume. Pode ser que aproveite essa oportunidade para aplicar dinheiro, vamos ver. Só achei engraçado o curto, né? O curto, ele estressou, não voltou mais. Pode ser que, nesse cenário, o Banco Central é obrigado a se manter mais hawkish, mas ele, fazendo isso, ele limpa o prêmio de inflação futura, então o DI futuro não sobe tanto, e o curto, que estava precificando aqui uma devagarzinho, constantemente uma baixa, estressou, o mercado opera muito alavancado aqui, né? Estressa rápido, e aí não volta porque o Banco Central não baixa mais tanto os juros, só que os juros longos limpa o prêmio de inflação e não sobe tanto, tá? A curva tem um bear flattening, tá? Olha como era a curva antes do estresse, a gente tinha Selic aí, CDI a 11,75. Hoje, o mais baixo, hoje não, né? Sexta-feira, o mais baixo era 13,75, contra um Selic, um CDI de 14,65. É coisa pra caramba, é 100 bases só de baixa. A gente não vê muitos ciclos de 100 bases de baixa só, né? O prêmio do janeiro 27 aí está em 120 base points, já contando esse corte. E aí cortando 50 e depois 75. O Ibov está trabalhando aqui nas médias, hoje subindo um pouquinho aí. Da hora que eu falei para cá, deu chance de comprar um pouquinho e deu chance de vender um pouco de dólar também, caiu um pouquinho. Que a bolsa lá fora melhorou também. Mas está aqui, está perto das médias aqui, pode ser um suporte aí, tá? Exagerado pelo M4, no longo prazo esse Bovespa ainda está bem barato, né? Talvez essa turma que vai nos podcasts falar de 300 mil pontos deve estar olhando para isso, ou deve estar olhando para a forma como essa massa de dinheiro aumentou e vai continuar aumentando o lucro das empresas do índice, que são oligopolistas, quer queira, quer não. Quer vocês achem ruim ou não, mas elas são. Aqui o mesmo gráfico mais aproximado. O IWZ aqui também veio no suporte na média. Um belo de um trend de alta aí. Se bater aqui, voltar a subir, parece que confirma que continua no trend, né? Vocês que são grandes analistas técnicos, quiserem falar alguma coisa. O IWZ quanto o IEM, que é importante. Alguns emerging markets apoiaram mais do que o Brasil, né? Porque eu estava lendo que, número um, que eles tinham subido muito no embalo da tecnologia, tipo Coreia e afins. Número dois, porque o Brasil tem a vantagem das commodities. Aí o Brasil foi um pouco menos. O Brasil caiu, acho que 11, 12% das máximas. Na pior hora, acho que chegou a 14 ou 15. Teve ETF aí de emerging markets que caiu quase 30. Então, seguramos melhor na queda. Esse é o gráfico que eu queria mostrar. O small, a gente fala, pô, será que volta lá no 110 e tal? Ele voltou no preço do final do ano, antes de todo o rally, quanto o DI, tá? O DI estressou também, mas ele estressou mais do que o DI, tem um beta maior, lógico, né? Mas veio aqui esse patamar de compra aqui, que é o equivalente a 110, impressionante. Olha no longo prazo,
tamanho da pernada aqui. Acho que, bom, com a arma na cabeça, isso aqui me parece uma boa oportunidade de compra, tá? Você nunca se arrepende por esperar no Brasil, impressionante. E aqui já é o mesmo small contra o IRFM, que ele é rolado no tempo, dá uma perspectiva melhor, tá? E temos o nosso milho aí que voltou a cair, cafezinho. Mas voltando para o Brasil, olha, você soma todos esses números, você soma que na guerra o Brasil vai apanhar, mas tende a sair melhor. Na paz, ele vai navegar junto com os outros. Você olha esses ratios aqui, você vê que está num baita do suporte aqui em termos reais, não estou falando só em termos nominais, tá? Tudo leva a crer que vai ser um buy opportunity para o Brasil, tá? Posso estar errado, já estivemos errados na beira do Covid, talvez a conclusão fosse parecida e foi uma tragédia, né? Mas lá a gente teve um colapso deflacionário, né? Aqui parece que vai ser mais um muddling through inflacionário. Não vai ter grandes colapsos nominais, porque o Fed não deixa. Ou se tiver, ele vai intervir, né? E quem me parece estar mais ferrado agora é a Europa, que parece que vai ter que subir taxa de juros sem ter grandes crescimentos econômicos. Sobrou o Brasil aí, que já está com o juro na casa da lua, pode ter que abaixar, se dá bem meio que nos dois cenários, está com esses ratios aí, pode ser uma boa oportunidade de compra para o Brasil, tá? E corrijam se eu estiver errado, se alguém tiver uma opinião contrária, sou todo ouvidos. Não temos uma hora de reunião ainda. Cadê o Aires para me contrariar? Não, eu tava pensando aqui no que você falou, e eu acho que o grande risco nesse momento é, assim, o call de que o Flávio é favorito, ele tá virando consenso, né? No mercado de balcão de aposta dos brokers aqui no Brasil, o Flávio já passou, já tem, tipo, mês. Tá. Mais de mês. Mas o ponto é o seguinte, o Lula, a tendência dele é reagir. Bom, assim, o que é o estado das coisas hoje? O Brasil vai ser desabastecido de diesel em 45 dias e a gente vai ter que ir para um racionamento de diesel. Para não ter o racionamento, a gente vai ter que subir o preço do diesel, 30%, 40%. Isso inviabiliza eleitoralmente o Lula. Conhecendo o padrão de 23 anos de governos petistas, 23 não contínuos, né, mas desde da posse do Lula em 2003, a tendência é mais uma bomba fiscal, né? A tendência é uma bomba fiscal e, assim, o ajuste fiscal necessário para o Flávio em 2027 está ficando um negócio tenso em termos de popularidade. Então, eu acho que o bear case Brasil se centra nisso, né? Se vão deixar o Lula queimar mais 30, 40, 50 bi num pacote pró-diesel aí. Porque, assim, o que acontece com ele se ele subir em março 30% diesel? Que é para onde precisa ir. O foda é que, assim, se ele faz isso, ele larga a bomba pro outro e o outro não consegue reverter a bomba se o petróleo não cai de preço, né? Não, aí é aquele melhor dos mundos, né? Vai chegar... Supõe que a guerra termina até o final do ano. Aí, tipo, vai abrir um 40% de defasagem de baixa, né? Aí o Flávio vai reduzindo 1% por semana. E leva o mérito. E, tipo, distribui dividendo da Petrobras para ele gastar como ele quer, sem ter que dividir com o Congresso, que era o raciocínio do Paulo Guedes e do pai do Flávio lá atrás, né? O dividendo da Petrobras você não tem que dividir com ninguém, não tem emenda, não tem participação de Estado, participação de município. Mas, essencialmente, assim, a dúvida é essa, ó, a eleição. A ideia de que o Flávio é favorito está virando consenso. Hoje, a coluna do Cláudio Humberto falando que o Lula está muito estressado, tratando todo mundo com grosseria, que ele sentiu o golpe das pesquisas. Tudo bem que é o Cláudio Humberto, que é antipetista radical.
Mas, assim, eu acho que faz sentido essa ideia. Enfim, o Lula é um macaco com a metralhadora na mão, né? É verdade. Então, eu acho que o problema é esse. Mas aí você não acha que se ele sai com alguma coisa dessa, vai dar um estresse no mercado e é chance para entrar, né? Chance para entrar. Uhum. O problema é entrar antes disso, porque, assim, Tem que esperar que. existe, a gente não- é, a gente está indo para um racionamento de diesel. Tá. Só que o racionamento de diesel é um negócio tão ruim que ele não vai acontecer. Alguma coisa tem que acontecer antes, que é a alta do preço do diesel. Mas o que o Lula vai fazer nesse meio do caminho? Eu acho que a grande dúvida é essa. Por quê? Essa acusação que ele está fazendo, que as refinarias privadas, as distribuidoras, estão pegando diesel do Brasil e mandando para fora, diesel que devia vir para o Brasil e mandando para fora, faz todo sentido do mundo, né? Porque se está a 10 lá fora, por que você vai vender a 7 aqui dentro? Lógico. Então, Até os americanos estão querendo proibir importar, o Brasil vai fazer. não, até a China. A China fez o certo hoje, assim, subiu o preço dos combustíveis. Subiu agora no fim de semana. Essa ideia de tabelar preço de combustível, de colocar subsídio, isso aí, cara, é enxugar gelo. Isso aí a gente já sabe que não funciona. Você tem um problema de oferta menor. É, então. Então o ponto é mais ou menos esse. Assim, eu fiquei Vai. ouvindo você falar o case Bull Brasil, mas assim, o Lula ainda é o presidente, o Lula ainda é competitivo, e o que ele vai fazer para não ter que subir 30%? E a gasolina também, né? A gasolina não vai ter que. Tudo bem que na gasolina a gente tem uma blindagem maior, que o Brasil é autossuficiente. No diesel tem um buraco de 30% do consumo, né? A gente produz 70% do que consome. Mas não está. Esse caminho entre a posição atual e o momento em que a gente fecha a defasagem do diesel é que não está claro. Vai ter que construir muita refinaria e não vai dar tempo. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Essas ideias, isso aí tinha que ter sido feito, assim, primeira semana de governo. Quando esse tipo de coisa, se tivesse começado na primeira semana de governo, margem equatorial, expansão de refino, talvez a gente estivesse vendo benefícios incipientes agora. E também importar petróleo da Rússia, o Trump não vai mais deixar. Se você ler a Piauí, a última Piauí, sobre aquele Ricardo Magro da Refit, uma das coisas que ele estava fazendo era isso, virou um dos maiores importadores de diesel russo. E Só que ele casou isso com a ideia de não pagar imposto. Então, assim, de fato, tem um caso, me baseando no que a Piauí falou, em que ele não pagava imposto, e é daí que vem o problema inteiro. Bom, imagino que tem uma questão geopolítica em trazer diesel da Rússia, mas também tem um problema de não pagar imposto. Mas, assim, e aí, o que você faz? Você volta atrás e suspende a investigação contra esse Ricardo Magro da Refit? Então, quem que vai ter. Bom, neste instante, você tem 30 dias de waiver para trazer até combustível iraniano, né? Só que agora está uma disputa muito grande no mundo inteiro por esse combustível. Então, assim, eu até entendo que quando a gente chegar no momento do fechamento da defasagem do diesel, o Lula vai estar inviável eleitoralmente. Porque, cara, imagina o que vai acontecer com a popularidade dele na hora que o diesel subir 30%. tem greve de caminhoneiro, vai ser o caos, né? Não, mesmo sem greve, mesmo tipo. Estamos falando. Aqui em Goiás está. Isso levaria o diesel para 9,50, R$ 10. É o preço que deveria ser mesmo. Pô, preço correto. Não, tudo bem, mas assim. Não... Mas isso sepulta a popularidade dele. Então, é isso. O que ele vai fazer de merda nesse caminho? Uhum. Porque a gente já teve, né, o engasgamento dos leilões do Tesouro semana passada. Isso aí é bem grave. Esse era o risco lá no final de 2024, quando o dólar bateu quase 6,30. Eu acho
que se ficasse claro uma vitória do Lula, a gente ia ter esse problema antes da eleição, tá? Antes do voto, tipo, do Tesouro não conseguir colocar. Acho que, tipo, eu discordo bem desses calls de que o Lula 4 vai ser visto pelo mercado igual ao Lula 3. Ah, Eu acho que o Lula 4 vai ser visto pelo mercado igual ao Dilma 2. também acho. Sendo que não vai ter nem o waiver do Joaquim Levy, né? Que o Joaquim Levy conseguiu o quê? Uns 3, 4, 5 meses de waiver. Vai dar certo? De auto-engano? E ele toma medidas altamente restritivas que pioraram a dor no curto prazo e o mercado nem percebeu e aquilo serviu para exacerbar o pânico, na verdade, né? A minha interpretação daquele ajuste fiscal do Levy que era um ajuste insuficiente. Ele era grande o bastante para derrubar a popularidade. Por exemplo, quando você corta um negócio como o Ciências Sem Fronteiras, que essencialmente liberou intercâmbio no exterior para todo mundo, de graça, você perde popularidade. Mas assim, cortar o Ciências Sem Fronteiras não mudava a trajetória explosiva da dívida. Mas ele colocou 70% de down payment para imóveis, para financiar imóvel usado, sendo que antes era 20%. 70% é acabar com o negócio, cara. É mesmo, né? Teve essa, eu tinha esquecido dessa. Então, ele fez algumas coisas que ajudaram a conter a inflação depois, né? Só que no curto prazo a dor foi tão grande que aquilo entrou no bolo do pânico ali e ajudou ela a cair, né? Do Lula, cara, ele poderia abraçar o ICMS aí dos estados, falar, ó, eu dou uma compensação, vocês tiram o ICMS do diesel, da gasolina, e é isso, que provavelmente ele vai fazer isso, né? E talvez dê um totó ainda nas exportadoras de novo, né? Aumente o totó, né? Putz, eu acho que isso das exportadoras, não sei se vinga, viu? Tipo, isso aí vai dar problema internacional. Mas o 12% que ele colocou, você acha que fica por isso e acabou? Não, vai ficar 4 meses de medida provisória e depois derruba e acabou. Tá. Tá bom. E não estou vendo aqui, peraí, ICMS, bom, ICMS nos combustíveis por estado. Peraí. Porque o que o Bolsonaro fez lá atrás foi que ele colocou um teto de 18% e tinha estado cobrando até 35%. Então isso foi tipo a famosa e autêntica caridade com o bolso alheio. Eu sei que, por exemplo, o Piauí, que é daquele governador estrela lá, que o PT está apostando bastante, ele é um dos mais altos. Agora, o Piauí tem 23%. E as alíquotas estão variando entre 17% e 23%. Então ele teria que ir para abaixo de 17%. E outra, a gordura não está tão grande, né? 6% no. A gente está falando de 30% ou 40% de reajuste que é necessário. Teria que Cortar 6% de ICMS. E não vai ser em todo estado, né? Que nem todo estado está no 23%. Não, ele teria que subir o diesel 20% e zerar o ICMS, zerar, para não ter impacto. Não, mas ele precisa passar isso no Congresso, né? Ou ele vai passar com uma canetada do STF. Aí vai ser engraçado. Então, é esse tipo de coisa que pode acontecer nesse período, vai. Vamos ter que ficar de olho nisso. Aí, bom, se acontecer isso, vai estressar o DI, vai estressar o dólar, provavelmente. Bolsa deve estressar mais as small caps mesmo. As mega caps acho que vão ficar meio... Não vão mexer nem muito para cá, nem muito para lá. A gente tinha Petro e PetroRio, agora a gente só tem PetroRio, porque a Petro está sujeita a dedadas, né? Isso. É que depois da lei geral lá das estatais, ficou muito mais difícil você ter dedada, porque aquilo colocou um liability no CPF da diretoria, né? Então, acho que o pessoal tem medo no CPF mesmo. Então, é difícil ter isso. Existe essa possibilidade,
Mas eu não colocaria ela como a mais provável, não. A mais provável é tentar uma canetada de um Alexandre de Moraes da vida para reduzir o ICMS para 10%, para 5%, ou zerar que seja. Tá bom, Mas, cara, seria devastador para os estados, tá? Devastador. tá bom. Devastador. É, acho que a arrecadação deles, nossa, vem muito daí, né? Vamos lá, deixa eu jogar aqui no Gemini. Quanto dá a arrecada? Pega Minas Gerais e não São Paulo. Combustíveis. É. Arrecadação do ICMS significativa impulsionada pelos combustíveis, papapá. Porra. Boletim. Não. Minas Gerais espera arrecadar com combustíveis 93 bilhões. Mas parece que isso é tudo. Comércio atacadista 20 bi, vendas do varejo 30 bi, 17 bi com combustíveis. Minas Gerais espera arrecadar 17 bi com combustíveis. É, uma continha. É, alguém falou que acho que a brincadeira do Lula substituir para todo mundo aí seria uns 60, 70 bi, né? Se Minas Gerais está em 17 bi, imagino que é isso também, né? Não está muito distante disso. Bastante coisa. Então, assim, se eu tivesse cenário, assim, sob grande incerteza, é que não acho que ele consiga implementar isso, até porque todo mundo está escaldado do que o Bolsonaro fez lá exatamente 4 anos atrás, né? Em junho, julho de 2022. Mas que ele vai tentar, vai. E, de novo, né? O fato da ideia ser ruim ou estúpida não quer dizer que ela não vai ser tentada. É. Bom, e espero que a gente seja os últimos a saber. Bom, se tiver alguma ideia aí, vamos falando lá no chat. Eu agradeço aí a presença de todos. Uma boa sorte, bons negócios para todo mundo e boa semana. Boa sorte, valeu, boa semana. Tchau, tchau.